Sabe aquela sensação de correr, correr e sentir que não saiu do lugar? Pois é, existe uma diferença gigantesca entre estar ocupado e estar de fato progredindo. Hoje, a gente vai mergulhar numa parábola super antiga para tentar entender esse desafio tão moderno da liderança. Por que será que, às vezes, tanto esforço simplesmente não leva a resultado nenhum? E o ponto de partida de toda essa nossa conversa está aqui, nessa frase: a semente é a mesma, o solo não. Parece simples, né? Mas essa ideia, nossa, ela é a chave para a gente destravar o que realmente significa ser eficaz. Seja no trabalho, na vida, em qualquer lugar. Então vamos lá. A parábola fala de 4 tipos de solo. E olha, isso aqui funciona como uma metáfora incrível para os diferentes estados que a gente encontra nas pessoas e nas equipes. Vamos dar uma olhada em como cada um deles se parece na vida real. Para facilitar a visualização, a fonte meio que divide o engajamento em 4 pedaços iguais. Pensa só, é como se fossem os 4 humores ou realidades que convivem dentro de qualquer time. Isso já é um lembrete super importante. É muito raro um grupo de pessoas estar todo mundo na mesmíssima sintonia, né? O primeiro solo é o distraído. Sabe como é? Aquela reunião em que a pessoa está de corpo presente, ouvindo as palavras, mas a cabeça tá mil, pensando em outra coisa. É exatamente isso. As ideias importantes, os objetivos, nada disso cria raiz, porque a atenção está sempre sequestrada pela próxima notificação, pela próxima coisinha urgente que aparece. Depois vem o solo empolgado. Ah, esse a gente conhece bem. É aquela explosão de energia no começo de tudo, ideias incríveis, projetos que começam com todo gás, só que não tem raiz funda para aguentar o primeiro perrengue, a primeira dificuldade. A energia tá lá no alto, mas a persistência, ó, tá lá embaixo. E aí tudo murcha tão rápido quanto apareceu. E aí a gente chega num ponto super interessante, quase um paradoxo. O solo hiperativo. Aqui tem crescimento, tem vida, mas está tudo misturado com um monte de erva daninha, sabe? Preocupação, ambição demais, ansiedade. É o retrato perfeito daquela equipe que está sempre ocupadíssima, correndo de uma coisa para outra, mas que no fim das contas a falta de foco sufoca tudo. Nada consegue amadurecer de verdade. E finalmente chegamos aonde todo mundo quer chegar: o solo maduro. Esse é o cenário ideal, né? Um ambiente saudável, onde as sementes, as ideias, são bem recebidas, são cuidadas e tem espaço para criar raízes fortes. É aqui que o esforço vira resultado de verdade, um resultado que dura, uma colheita de verdade. Bom, e tudo isso nos traz para uma questão central aqui: a diferença brutal entre atividade e direção, entre movimento e progresso. Parecem sinônimos, né? Mas na prática, são coisas completamente diferentes. Olha só como o contraste fica nítido aqui. De um lado, você tem a atividade. É o máximo de correria com o mínimo de avanço. É o famoso correr em círculos. Do outro lado, a gente tem a direção. É o movimento com propósito, que gera progresso de verdade. É sair do lugar e caminhar em direção a um objetivo claro. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo de forma brilhante. Não é o correr, mas o permanecer. Não é o volume, mas a raiz. É um lembrete poderoso de que a estabilidade, a profundidade, as raízes, no fim das contas, valem muito mais do que a velocidade ou a quantidade de coisas feitas. O crescimento de verdade vem daquilo que fica, que permanece. Beleza. Agora, vamos ver como essa história toda se desdobra em 2 perigos. 2 extremos que são opostos, mas que no fundo são igualmente ruins. São 2 armadilhas que quem lidera precisa ficar muito, mas muito atento para não cair. O primeiro grande perigo, a gente já até falou um pouco dele, é a hiperatividade. É aquela armadilha de estar tão focado em fazer, 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 que o porquê de tudo aquilo se perde no meio do caminho. O resultado não é crescimento, é esgotamento. É uma equipe exausta tocando projetos que, na real, não vão dar em nada. Só que do outro lado da moeda, a fonte aponta um perigo oposto, mas que é igualmente destrutivo: a apatia. É o desengajamento total. É o silêncio. É aquele solo que ficou tão duro, tão seco, que nenhuma semente sequer consegue entrar. É a estagnação completa, onde a falta de ação não só impede o crescimento, como leva tudo a morrer aos poucos. Ok, então se correr demais é ruim e ficar parado é péssimo, o que a gente faz? Qual é a solução? Como é que se cultiva esse tal solo fértil, um ambiente que seja saudável e realmente produtivo? A resposta, segundo a nossa fonte, está num caminho de 3 passos bem claros. Primeiro passo: priorizar a conexão com o propósito.
é parar e preparar o solo, sabe? Refletir sobre a missão de verdade. Segundo, cultivar uma comunidade de confiança. Criar um ambiente onde as pessoas se sintam seguras. E terceiro, liderar para servir. Agir com intenção, com humildade, com foco em nutrir os outros, percebe? O foco sai do fazer mais e vai para o ser mais presente. É sobre cuidar do terreno antes de querer colher qualquer coisa. E isso, no fundo, muda completamente a nossa régua de sucesso. O sucesso deixa de ser medido pelo número de eventos, pelo tanto de coisa feita, e passa a ser medido pela saúde do solo, pela saúde do ambiente interno. Porque a força dessa base, desse solo, que vai permitir que os frutos de verdade apareçam, e mais importante, que eles durem. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar, um verdadeiro desafio para quem está em qualquer posição de liderança. A grande questão não é só o que está sendo semeado, mas principalmente que tipo de solo está sendo cultivado, seja ao redor, na equipe ou até mesmo internamente. A resposta para essa pergunta, bom, ela pode mudar absolutamente tudo.